Oi, amigas, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo 8h30 da noite, num domingo. Gente, tá tendo estreia da Copa do Mundo, né? Então, digamos assim que eu estou vivendo uma fase, muito legal, mas também muito cansativa. Por quê? Gente, eu estou tendo prova. Em dias de prova, eu fico extremamente cansada. Minha mente fica, conturbada, digamos assim. Mas eu fico muito nervosa. Porque, gente, prova para as pessoas, para os diretores, essas coisas, define como os alunos são. Mas só que não é assim. Porque, por exemplo, você tá lá. Na faculdade, já tá aí. Na faculdade não tem muita prova. Na faculdade, vê o quão aluno, né? Não sei como se fala na faculdade, mas vê como o aluno, ele é esforçado. Não se vê por prova. Gente, não se testa ninguém por prova. Opa, mensagem. Tudo bom? Tudo bem, né? Gente, então, eu vou dar conselhos para pessoas que estão começando a entrar na adolescência e tudo mais. Coisas que eu já vivi e que, não é legal, tá? Então, nós vamos começar pelo primeiro tópico. Gente, é o que eu falo e eu nunca queria escutar. E agora, hoje em dia, eu vejo que é a amizade. Gente, vocês nunca na vida de vocês devem depender de amizade. É uma coisa horrível. Por quê? Você não pode ficar em só um ciclo de amizade. Você fica só legal, você tem uma amiga de conforto, todo mundo tem. Só que você tem que abrir mais essa amizade. Você não pode ficar só nela. Porque se você fica nela, você só tem ela. Entendeu? Por exemplo, se essa pessoa falta por alguma coisa médica ou porque chegou atrasada, não sei. Faltou. Você fica lá sozinha, com medo de estar sozinha. Você fica, sei lá, com vergonha de que eu tô sozinha, estão me olhando. Gente, pensa até você. Quando você vê uma pessoa sozinha, você fica, nossa, essa pessoa tá sozinha, deve ter nenhum amigo. Vocês ficam assim? Porque, gente, ninguém tá ligando se você tá sozinha. Sendo bem sincera. Então, não se apega em amizade. É a pior coisa que você tem que fazer. Gente, vocês estão na escola, precisa aprender a estudar, vocês focar no estudo de vocês. Então vocês não podem ficar reprimindo só em uma amizade. É uma coisa terrível. Então, não façam isso, por favor, pra também não estragar a mentalidade de vocês. Porque você pode brigar com essa pessoa e essa pessoa pode ter outra amizade. Então, assim, não fica só nela, entendeu? E não liga pro comentário alheio. Vai tentar fazer novas amizades. Tem um monte de gente querendo fazer amizade com você. Tenho certeza que tá, gente. Assim, por favor. Então, gente, não fiquem só nessa amizade. Vai trazer muitas coisas ruins pra vocês. Gente, aprenda a dizer não. Essa coisa eu ainda estou trabalhando, confesso. Porque eu sei que dizer não é uma coisa muito difícil. Aí você vai lá e fica pensando, se eu dizer não e essa pessoa não gostar de mim, se eu disser não e essa pessoa parar de falar comigo. Gente, não é assim que a vida funciona. Você tem que aprender a impor seus limites, entendeu? Você tem que começar a falar não. Por exemplo, se é uma coisa que você não gosta, que você tá muito desconfortável com aquilo, você tem que falar não. Você tem que impor seus limites. Você não pode ir através do seu limite só por conta de alguém, entendeu? Você faz esforço e tudo mais, mas pra que ficar falando sim toda hora, gente? Vocês têm que começar a impor limite de vocês. Aí as pessoas podem começar a usar você, porque você não consegue falar não. Então, assim, vocês têm que começar a impor limites. Vocês têm que falar, ó, não, eu não quero, eu não vou. Por exemplo, um lugar que você não quer ir, não tá nem afim, não sei o que, mas todo mundo fala, ai, vamos, vai ser legal, que não sei o que, você tem que ir. Todo mundo vai menos você? Gente, você não quer ir, você tá sendo obrigada. Você chega lá, você vai ficar com cara de bosta. Não adianta nada, né? Então, assim, nem vai, gente. Aprenda a entender o seu sentimento, a entender sua autoestima, a entender como você tá se sentindo. Isso demonstra uma certa maturidade, entendeu? O que eu falo é você fingir uma coisa que você não tá sentindo. Isso piora a sua mentalidade e o seu corpo. Porque se você se recusa ao que você tá sentindo,
reprime seus sentimentos e você se torna uma pessoa extremamente fria. Não guarda o sentimento só pra você. Isso faz você se sentir ruim, tipo, comigo. Eu não consigo guardar meus sentimentos. Gente, eu não consigo. Porque se eu não falo o que tá aqui, gente, minha cara fica lá e as pessoas ficam perguntando, aí eu tenho que falar. Então, assim, aprenda a falar. Não tenha medo de falar seu sentimento. Porque se você se guardar, gente, vai ser muito ruim pra você, tanto mentalmente. Então, se a pessoa pergunta, uma segunda vez eu falo. Mas, tipo, se eu não quero falar, eu falo, não quero falar com você, porque eu não confio na pessoa. Mas se eu realmente confio, eu vou lá e falo o que eu tô sentindo. Tanto que eu tenho muitas amigas que eu conto o que tá acontecendo na minha vida, porque se eu não falo, eu fico muito estressada. E, tipo, isso atrapalha totalmente a minha vida, desanda a minha vida, sabe? E não é uma coisa legal. Um tópico, assim, que é um pouquinho polêmico, né? Que é relacionamento. Por mais que eu não tenha, é por experiência, sabe? Ao redor, a escola. Eu consigo ver as pessoas que têm relacionamento, né? E assim, gente, vai com calma, entendeu? Uma hora vai chegar a sua vez, entendeu? E independente do gênero que você gosta, do que você gosta, se não aconteceu, não tenta forçar. Se você forçar, só vai piorar a situação. Então, assim, se você não está em relacionamento agora, você, tipo, não tá gostando de ninguém, tipo, nossa, não tô gostando de ninguém deve estar gostando de mim. Deve ter alguém gostando de você, só que a pessoa não deve estar falando, né? Eu, no momento, na minha adolescência, eu não procuro namoro. Porque pra mim, tá, gente? Namoro atrapalha a minha vida escolar. Se eu tenho minha vida escolar e eu tenho mais uma prioridade, aí eu já não vou ter prioridade. Eu prefiro só escola, por enquanto, entendeu? Aí chega, faculdade, já é outra coisa. Aí eu penso. Só que agora na escola, eu realmente não quero ter um relacionamento. Eu prefiro estudar, sabe? Eu quero focar muito nos meus estudos no ensino médio. Porque, gente, ensino médio não é fácil. Não é fácil mesmo. E eu estou no primeiro ano do ensino médio. Eu entrei esse ano. E, se Deus quiser, eu vou pro cenário ano que vem. Ai, Senhor, por favor. Agora eu vou entrar em estudo. É uma coisa, tipo, muito preocupante. Porque tem muita gente que se cobra muito. E essa pessoa sou eu. Sexta-feira eu tive prova. E os professores falam, né, pra fazer com calma. Relê. Se você não entende, pula, vai pra próxima. Tenta entender, analisa a questão. Mas tem que depender muito do tempo. Porque foi um problema. Português lá, eu consegui fazer tudo. Gente, eu entendi exatamente tudo. Mas, obviamente, eu errei alguma coisa, né? Mas eu acho que eu tirei uma nota boa. Aí eu fui pra exatas. E, gente, esse foi o problema. Por quê? No começo, eu tava fazendo tempo. Só que o professor, ele falou que faltava uma hora só pra terminar a prova. E eram 37 questões e eu tava na 8. Eu olhei assim, porque, por exemplo, era 1h50 pra terminar as duas provas. Eu terminei em 50 minutos uma prova. Só que essa outra prova era 17 questões. E eu demorei 50 minutos. E a outra tinha 47, né? Tá bom, eu fui lá, fui fazer tudo mais. Gente, quando eu tava lá no 20, o sinal tocou. Porque acabou o tempo. Comecei a chutar, chorando de raiva por conta do tempo. Eu sou uma pessoa que se cobra muito dos meus estudos. A minha tutora fala que a gente não pode se cobrar. Lá na frente, eles não ligam só pra nota. Obviamente ligam pra nota, mas sim pra educação. Então, assim, não se cobrem por essa experiência que eu tive. E também, gente, não adianta, você tá lá, vai ter uma prova, você estudar um dia antes e fica, tipo, a noite toda. Gente, na prova você vai ficar com sono, então não façam isso. Relaxa a sua cabeça, deita, tenta relaxar ao máximo, que você ficar estudando a noite toda não vai adiantar nada. Mas assim, estudar uma semana antes, uns 3 dias antes, 2, tudo bem. Porque eu faço isso, entendeu? E, portanto, pra mim até agora resolveu, né? Uma coisa que rola muito é você se comparar com as pessoas. E isso não é nada legal. Vocês não podem ficar se comparando com uma pessoa que é totalmente diferente da sua realidade. Uma pessoa que é do Brasil, mas tá morando lá no Japão.
Nossa, por que ela tá no Japão e eu não? A pessoa tem o quê? Uns 25 anos, 22, e você com 17, 15, 13. Não se compare com os outros, porque você tá se fazendo mal pra você mesma. Você, em vez de ficar prestando atenção dos outros, a conquista dos outros, você tem que arrumar coisa pra fazer na sua vida. Você tem que chegar num caderninho e ver o que você precisa melhorar e não ficar procurando defeito em você e melhora nos outros. Gente, isso não vai fazer bem pra você. Você tem uma realidade totalmente diferente da outra pessoa e você fica comparando a sua beleza da beleza da outra. Vai estragar a mentalidade de vocês. Tudo. Gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque adolescente é um ignômeno, é uma pessoa simplesmente confusa, uma pessoa que não dá pra entender, entendeu? Tá descobrindo as emoções, os hormônios tá começando a florescer, tá vindo muito mais emoção, mais cobrança, né? Do que você quer ser do futuro, entendeu? Dos pais com as suas notas. Você tem que pensar na realidade que você tá vivendo antes de se comparar com os outros. Nem sempre o que tá mostrando nas redes sociais é o que acontece na vida das pessoas. Às vezes é uma pura enganação, um puro marketing, né? Faço curso de marketing e gente, não acredita em tudo que vocês vê não, tá? Só pode falar aquela pessoa mais gentil do mundo. Eu tenho certeza que ela não é. Como eu já falei 1000 vezes nesse vídeo, estraga a mentalidade de vocês. Então assim, se vocês querem começar a melhorar a sua vida, parar de deixar ela do jeito que tá, vocês têm que começar a regredir. Vocês têm que começar a pensar, nossa, tem que melhorar isso. Vai lá e melhora. Não deixa só no papel, não deixa só na sua mente. E o que você precisa melhorar e melhora. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Organiza o seu tempo. Principalmente pessoas do ensino médio, que tá fazendo faculdade, ou até pessoas que entram no Fundamental 2. Não deixa as coisas para as últimas horas, entendeu? Você vai lá, tem uma pesquisa, tem uma prova. Principalmente eu. Gente, eu vou falar o meu tempo de escola mesmo. Eu vou pra escola umas 7 horas por aí. Aí eu chego lá na escola umas 8. Chego na escola umas 8 horas. Aí eu fico lá, né, estudo, tudo mais. Chego em casa umas 6 da noite. Aí, no dia de terça-feira que eu faço curso, eu saio 6 horas da minha casa e vou lá pro curso, chego umas 6:30. E eu chego em casa às 10 horas da noite. Então aí você me fala, como é que eu vou estudar pra prova tendo esse cronograma doido? Então esse dia, terça e quinta, eu deixo pro meu descanso. Eu não faço nada. Eu realmente não faço nada, porque eu preciso descansar. Eu chego cansado, eu chego exausta em casa. Na sexta-feira, depende muito. Porque tem uma sexta-feira que eu vou pra casa do meu pai e uma que eu fico na casa da minha mãe. Só que às vezes meu pai chega tarde. E nesses dias que meu pai chega tarde, eu vejo se eu tenho algum trabalho, muito... Como é que eu posso explicar? Muito difícil de fazer. Eu vou lá e deixo esse tempo pra eu fazer. E sábado e domingo lá na casa do meu pai eu deixo pra descansar. Um final de semana eu descanso, outro eu estudo e tudo bem. E no final de semana da minha mãe, eu trabalho sábado. Antes de começarem a falar tudo mais, onde eu trabalho é onde minha mãe. É minha mãe que abriu o comércio, que é material de construção. Por que que eu resolvi trabalhar lá? Não só pra ganhar dinheiro, que obviamente, né, pra ganhar dinheiro, mas sim pra eu ter uma experiência de contato com as pessoas. Como que as pessoas gostam de ser tratadas. Se quiserem, eu posso falar um pouco sobre esse vídeo, sobre minha experiência no trabalho. Eu posso falar um pouco. E também lá todo mundo é gente boa, legal. Só entra umas pessoas às vezes com cara fechada. Eu não fecho minha cara, eu continuo, né, agindo normalmente. Não se cobrem muito. Espera, o tempo é tudo. Espera, tudo na vontade de Deus, sabe? A gente tem que ter calma. A gente não pode ter pressa. E se vocês quiserem, né, algo a mais assim, vocês falam pra mim que eu tento fazer, tá? E é isso, gente. Boa noite, viu? Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo. Mas é isso, viu? Tchau, gente.